Olá, então, caríssimos colegas, vamos para a nossa quarta aula de hermenêutica, lembrando que essa aula não substitui a aula do professor nem a leitura da apostila. Então, quando nós falamos em cânon, estamos falando da lista dos livros que foram reconhecidos como sagrados e inspirados por Deus pelas comunidades judaicas e cristãs. Em outras palavras, é o conjunto de livros que essas comunidades passaram a aceitar como uma norma de fé. A palavra cânon vem do grego e significa originalmente algo como uma régua ou medida. Depois ela passou a ter um sentido de regra e norma ou padrão. Então, quando dizemos cânon bíblico, estamos falando daquilo que serve como referência para a fé. Agora é importante entender que existe uma diferença entre cânon judaico e cânon cristão. O cânon judaico reconhece apenas os livros do que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Já o cânon cristão inclui tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A Bíblia judaica, ela organiza seus livros em três grandes partes. A primeira é a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio. E a segunda parte são os profetas. E a terceira são os outros escritos. Esse conjunto é conhecido no judaísmo pelo nome de Tanakh. Já no Novo Testamento, aceito pelos cristãos, tem 27 livros. Neles estão os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos e as cartas e o Apocalipse. Outro ponto importante é entender que a palavra testamento aqui não significa herança, como no documento de cartório. Nesse caso, o testamento tem um sentido de aliança. Por isso, os cristãos falam em antiga aliança e a nova aliança. A antiga ligada a Moisés e a nova, segundo a fé cristã, realizada plenamente em Jesus Cristo. Mas como esses livros foram escolhidos? Esse processo recebeu o nome de canonização. E ele não aconteceu de uma só vez, como se alguém tivesse sentado e decidido tudo num único dia. Foi um processo longo, histórico e gradual. Primeiro, existiu a experiência de fé vivida pelo povo. Depois, essa experiência foi sendo transmitida oralmente. Só mais tarde ela foi colocada por escrito. Com o tempo, alguns textos passaram a ser mais valorizados, copiados e guardados e usados nas comunidades. E aos poucos esses escritos ganharam autoridade. E só no final desse processo a autoridade religiosa reconheceu oficialmente quais livros eram canônicos. Isso quer dizer que uma coisa muito importante. Um texto ele não se torna inspirado porque entrou no cânon. Na verdade, ele foi reconhecido como canônico porque já era visto como inspirado e importante para a fé da comunidade. O material também mostra que houve muitas discussões ao longo da história sobre quais livros deveriam ou não entrar nessa lista. Alguns livros foram aceitos sem grandes dúvidas, outros foram mais debatidos. Entre os chamados deuterocanônicos do Antigo Testamento estão, por exemplo, Tobias e Judite, 1 e 2, 1 e 2 Macabeus, Baruque, Eclesiásticos e Sabedoria, além de alguns trechos de Daniel e Esther. Já no Novo Testamento, também houve livros que em certos momentos foram discutidos, bastante discutidos mesmo, como o livro de Hebreus, Tiago, 2 Pedro, Judas e Apocalipse. O texto também explica que durante muito tempo se falou em dois cânones judaicos, um sendo alexandrino e o mais amplo e um palestino mais curto. Mas hoje essa teoria ela é bastante questionada. Muitos estudiosos entendem que essa explicação não resolve completamente o problema, que é a formação do cânon, e ela foi mais complexa do que se pensava antes. Outro detalhe importante: o material também mostra que o fechamento do cânon bíblico teve relação com a necessidade de preservar a identidade religiosa. Depois que uma comunidade define oficialmente seus livros sagrados, essa lista não fica sendo alterada toda hora, senão a regra de fé viraria uma bagunça. E convenhamos, se até a pasta de WhatsApp já vira bagunça, agora imagina se mexesse no cânon bíblico, né? E por fim, o texto traz uma reflexão muito importante sobre a inspiração e a canonicidade. Nem todo texto é considerado espiritualmente profundo ou inspirado entra no cânon. Existem escritos religiosos de grande valor, mas que não foram oficializados como norma de fé pela comunidade. Então podemos dizer assim:
canônico é o texto reconhecido oficialmente pela comunidade religiosa como uma norma para a fé. Resumindo tudo, o cânon bíblico é a lista dos livros sagrados reconhecidos pela tradição judaica e cristã. Essa lista foi formada ao longo do tempo. Houve debates, critérios e processos históricos, e o objetivo final foi definir quais escritos seriam normativos para a vida de fé. Então, espero que esse tema dessa vez tenha ficado mais claro para todos. Muito obrigado.